ele teve uma surpresa, pois o próprio Cristo o encontrou no caminho. E quando Cristo o encontrou no caminho, mudou a história. Pois quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso cativeiro, Ele nos traz das trevas para a luz, Ele nos dá uma nova identidade. E Saulo, que até então ele queria acabar com o cristianismo, Saulo, que até então ele perseguia os seguidores de Jesus, ele prendia, ele matava, ele agora, convertido, se torna o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do cristianismo, o autor da carta aos Romanos, que nos traz o texto que nós lemos hoje. E a conversão de Saulo era um exemplo de mudança de mentalidade e de como no encontro com Cristo precisamos fazer para de fato termos uma vida transformada. O primeiro passo, meus irmãos, para termos uma vida transformada é nos oferecermos a Deus por completo. Nesse primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos convida para uma verdadeira adoração. Quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Repita comigo: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está nos dizendo que é com extrema importância. Ele está nos suplicando que nós devemos nos oferecer a Deus com a totalidade do nosso ser. Paulo está dizendo que a verdadeira adoração, ela não é somente para ser prestada aqui dentro das quatro paredes. A verdadeira adoração não é para ser somente dentro da igreja. Porque, na verdade, ser crente entre irmãos é muito fácil. Ser crente aqui dentro é tudo muito bonito. Mas Paulo está nos chamando aqui para nos oferecermos em sacrifício vivo, para nos oferecermos em adoração a Deus no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, seja nas ruas, seja no nosso trabalho, seja nas nossas escolas. Deus está nos chamando para ser crentes verdadeiros, para nos oferecermos a Deus com a totalidade do nosso ser. Devemos sacrificar a nossa carne, renunciarmos tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Precisamos estar em constante adoração, adorarmos a Deus com a nossa conduta de vida, para que no trânsito o carro ao lado ele saiba que nós somos crentes com nossas atitudes, que o nosso vizinho ele saiba que nós somos crentes com as nossas atitudes, que no meu trabalho os meus colegas de trabalho saibam que eu sou crente com as minhas atitudes, que na escola seus colegas de escola saibam que vocês são crentes com as vossas atitudes. Mas não basta apenas, meus irmãos, nos oferecermos a Deus em constante adoração. O apóstolo Paulo ele também diz que precisamos nos oferecer a Deus de forma santa e agradável. Aleluia! Aleluia! Vamos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. A pessoa santificada, meus irmãos, ela aprende a rejeitar o pecado e a escolher a fazer o que é certo. Uma frase que o nosso pastor muito usa aqui, eu gravei no meu coração, que o nosso Deus ele é santo e ele exige de nós santidade. A santidade ela é fundamental para agradarmos a Deus. Então, meus irmãos, o primeiro passo para nós termos uma vida verdadeiramente transformada é nos oferecermos a Deus por completo e levarmos uma vida em santidade. Segundo ponto, meus irmãos, para termos uma vida transformada é não nos conformarmos com este mundo. No segundo versículo, Paulo nos chama para uma mudança de vida essencial. Ele nos diz: não vos conformeis com este mundo. Quando diz não nos conformar, ele está querendo dizer que não podemos, meus irmãos, entrar no esquema deste mundo. Não podemos nos moldar a maneira de viver, de pensar e de agir segundo a maneira do mundo. O padrão do mundo é um padrão de pecado. O padrão do mundo é um padrão onde eles... é um padrão perverso, onde eles têm invertido os valores, eles têm quebrado os princípios, eles estão de todas as formas tentando distorcer os nossos ensinamentos. Muitas das vezes nós nos conformamos tanto com esse mundo que não ficamos mais sensíveis
invisíveis, a voz do Espírito Santo. E o pecado ele vai entrando de mansinho em nossas vidas, nos separando de Deus. Precisamos estar muito atentos, meus irmãos, pois muitas das vezes também nós nos conformamos tanto com este mundo. Então nós temos dificuldades em orar 5 minutos, mas nós passamos às vezes horas rolando a tela do celular com coisas que não nos edificam. Meus irmãos, muitas das vezes nós nos conformamos tanto com este mundo, que estamos nos esquecendo do Salmo 1. Nós já estamos andando segundo o conselho dos ímpios. Nós já estamos andando no caminho dos pecadores. Nós já estamos nos assentando na roda dos escarnecedores. Nós não podemos, meus irmãos, andar de acordo com o mundo. Como diz em João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. E meus irmãos, nesta noite a palavra de Deus para mim e para a sua vida é para não nos moldarmos ao padrão deste mundo. Nós sabemos que nós estamos aqui só de passagem. A vida do Senhor está muito próxima. Nós pertencemos a um lugar que é incorruptível. Lá só entram os lavados, os remidos. A nossa identidade, o nosso caráter, eles precisam ser forjados pelo Espírito Santo. Precisa ser forjado por aquele que nos comprou, aquele que nos selou. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer assim: mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos, meus irmãos, ser moldados pelo Espírito Santo para fazer a diferença na nossa geração. Na prática, nós devemos recusar, devemos fugir, devemos rejeitar e dizer não a tudo aquilo, todo comportamento que nos afasta da presença de Deus. O convite é para uma vida moldada não pelos padrões do mundo, mas sim pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Terceiro passo, meus irmãos, para termos uma vida transformada é renovarmos a nossa mente. O apóstolo Paulo nos chama para uma nova mentalidade. A renovação da mente é o ponto fundamental para termos uma vida transformada. Precisamos renovar a nossa mente diariamente. Precisamos ter a mente de Cristo, agindo de acordo com a vontade de Deus. E para isso precisamos nos alimentarmos da palavra, precisamos viver uma vida de constante oração. Aleluia. Quando renovamos a nossa mente, meus irmãos, nós começamos um processo de transformação. E essa transformação, ela começa com arrependimento. Sem arrependimento não há possibilidade de transformação. O processo de transformação que Paulo quer nos dizer é exatamente uma metamorfose, como se fosse de um casulo para se tornar uma borboleta. Ele sai teoricamente muito feio para virar uma borboleta muito bonita. E precisamos passar por esse processo todos os dias, nos tornando de pior para melhor. Eu estava em casa, meus irmãos, pensando sobre esse processo da metamorfose. E eu me lembrei de algo que aconteceu em minha vida, algo que me marcou. Eu até tive a oportunidade de contar uma parte, uma vez na consagração dos jovens e adolescentes. E eu vou compartilhar com os irmãos. Eu sou nascido e criado na igreja. Meu pai era pastor, minha mãe sempre foi mulher de oração, mulher do centro de oração. E no meu entendimento, isso me dava passaporte para o céu. No meu entendimento, estava tudo certo, o tempo foi passando e eu nunca quis compromisso com Deus. Eu era da igreja, eu sempre vim, frequentava os cultos. E o tempo foi passando, determinado momento, meu pai faleceu, e eu me casei. E continuei da mesma forma, pois a Karine, minha esposa, uma mulher de Deus, mulher de oração, e eu continuava achando que por ela estar buscando, ela buscava para ela, para mim, estava tudo certo. Eu continuava sem compromisso com Deus. Até que um dia, meus irmãos, a necessidade ela bateu na minha porta. Glória a Deus. Eu lembro que eu não tinha compromisso em ler a Bíblia. O Bernardo deixava às vezes bilhetes dentro da minha Bíblia. Pai, leia a Bíblia. E
Eu me lembro que certa vez eu estava em casa, na minha sala, eu gosto muito de ler livros, eu estava lendo vários livros assim no sofá. E aí a Karine, ela passou com uma autoridade que não é dela. E ela pegou a minha Bíblia, que ficava em cima do REC, que eu não costumava ler. E ela pegou e balançou a Bíblia para o meu lado e falou assim: amor, se você não ler o verdadeiro livro que contém todas as informações, contém todo o conhecimento, não adianta nada você ficar lendo esse monte de livros. E eu confesso que naquele momento eu senti um choque de realidade, mas o orgulho não deixava de demonstrar. E esses dias eu estava lendo o devocional em casa e tinha uma frase que chamou a atenção, que dizia que toda transformação só é possível quando reconhecemos a nossa necessidade de mudar. E essa necessidade, ela chegou na minha vida. Eu me lembro que na virada de ano de 2023 para 2024, um passado recente, e eu estava em casa, como de costume, na virada do ano, a gente às vezes ajoelha para orar. E eu me lembro que naquele ano, naquela noite, eu me ajoelhei e a única coisa que eu pedi a Deus era mudança de mentalidade. Eu pedi ao Senhor que eu estava precisando ter relacionamento com Ele. Eu estava precisando ter compromisso com Ele. Eu me lembro perfeitamente que naquele momento que eu orava a Deus, eu não pedia mais nada. Eu só pedia um ano de 2024 de compromisso. Eu só pedi um ano de 2024 de relacionamento. Eu pedia a Deus que eu queria trabalhar na sua obra. Eu pedia para Deus que eu queria fazer a sua vontade. Eu precisava começar a orar, eu precisava começar a ler a Bíblia. Eu não podia continuar da mesma forma. E aquela necessidade começou a trabalhar dentro de mim. Eu me lembro que quando eu terminei aquela oração, foi como se um refrigério já tomasse conta de mim e eu já levantei muito transformado daquela oração. Me senti uma nova pessoa, me senti leve. E pouco tempo depois, logo em janeiro, para a honra e glória do nome do Senhor, eu comecei a cursar a etapa da nossa igreja. Quando foi no mês de março, o nosso pastor, na direção de Deus, nos convidou para estarmos trabalhando junto com o departamento dos adolescentes. Eu comecei a ver as coisas melhorando para a minha vida. Deus nos presenteou com pessoas incríveis no departamento, nos aproximamos de Deus. Eu falo com o Júlio que ele é uma pessoa que me aproxima de Deus, eu louvo a Deus pela vida dele. E eu tenho visto fruto na minha vida, na minha família, como que Deus tem mudado, as pessoas à minha volta têm visto a diferença. Mas para que houvesse essa mudança na minha vida, para que houvesse essa transformação na minha vida, eu precisei reconhecer a necessidade de mudança. E como aquele casulo vinha se tornando de pior para melhor, assim eu venho também me tornando de pior para melhor todos os dias na presença de Deus. E, meus irmãos, eu já estou partindo para o final. Para concluir, eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei como está o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Mas o que eu tenho certeza, aleluia, é que Ele está aqui nesta noite, da mesma forma que Ele encontrou Saulo naquele caminho e transformou a vida dele. Naquele momento que naquela virada de ano, naquela noite, Ele encontrou a minha vida e Ele me transformou. Eu tenho certeza que Ele pode fazer o mesmo com você. A partir do momento que eu passei a não me conformar mais com este mundo, a partir do momento que eu passei a entender que eu precisava fazer a diferença na minha geração, a partir do momento que eu passei a entender que eu não era apenas mais um dentro da igreja, mas se eu era a igreja, seja aqui dentro, seja lá fora, eu comecei a experimentar a vontade de Deus na minha vida. Vontade essa que é boa porque Deus sempre busca o melhor para os seus filhos. Vontade essa que é perfeita porque não há erro nenhum nos planos do Senhor. Vontade essa que é agradável porque satisfaz a nossa mente e os nossos corações. E hoje Deus deseja ter um encontro com você. Ele quer mudar a sua história também. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer renovar a sua mente. Ele quer te transformar como aquele casulo, de
melhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu vou estar louvando ao Senhor nessa noite. Mas você que nesse momento leva seu coração a Deus. Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe aquilo que precisa ser transformado. Ele sabe aquilo que precisa ser mudado. Ele sabe o tanto que você tenta, o tanto que você às vezes acha que não é possível, mas estou te hoje aqui pelo Kaique, que para Deus nada é impossível. Eu tenho certeza que nessa noite Deus tem o melhor para a tua vida. Eu tenho certeza que nessa noite Ele tem algo novo para você. Estou louvando o Senhor nessa noite.